Olá, meu nome é Vinícius Almeida e hoje eu irei falar sobre a civilização Swahili. Quando falamos da civilização Swahili, estamos nos referindo aos povos que habitaram e ainda habitam a região costeira da região que chamamos de África Oriental e que são falantes da língua Kiswahili. Um dos pontos mais importantes da região costeira da África Oriental é a sua relativa facilidade de acesso, tanto pelo interior como pelo mar. Ainda não há testemunhos arqueológicos seguros referentes ao período pré-século VII que confirmem e complementem as fontes documentais. O que sabemos é que a maior parte dessas fontes documentais são de origem árabe. Os árabes, por sua vez, estão diretamente ligados a boa parte da origem da civilização Swahili. Por meio dos contatos que tiveram através do comércio marítimo, os Swahilis acabaram sofrendo fortes influências provindas dos árabes, como podemos ver, por exemplo, nas suas vestes, na sua religião predominante, o Islã, na sua língua, o Kiswahili, que toma várias palavras emprestadas do idioma árabe, e até mesmo na sua herança genética, uma vez que a imigração árabe na região e a miscigenação eram relativamente comuns na época. Assim, podemos dizer que a expansão islâmica na África por entre os séculos 7 e 13 e o aumento do comércio no Oceano Índico foram a base para o surgimento da cultura Swahili. Sendo assim, a costa oriental da África, durante um tempo, era vista como uma espécie de continuidade do mundo árabe. Agora vamos falar um pouco sobre a língua, o Kiswahili. O termo Swahili vem do árabe Sahil, que significa, literalmente, costa, e era usado para se referir à região que vai desde Mogadíscio, capital do que hoje é a Somália, até a cidade de Lamu, no atual Quênia. O Kiswahili, que significa língua da costa, mesmo com as matrizes das línguas bantas, só iria se desenvolver mais tarde graças à introdução, como já foi mencionado antes, de alguns empréstimos árabes e persas, acompanhados da islamização progressiva que chegou aos povos da costa. A língua teria surgido na região entre o norte do rio Tana, no Quênia, e a costa da Somália, e se espalhado ao sul seguindo pela costa da África Oriental. Na medida em que as sociedades Swahili se tornavam mais complexas e que o comércio na costa se desenvolvia, a interação com os negociantes árabes se intensificava. Assim, a língua Kiswahili enriqueceu com as palavras e caracteres árabes. No século IX, o uso dessa língua espalhou-se rumo ao sul de acordo com os deslocamentos dos comerciantes vindos da Somália e do norte do Quênia. O exercício de suas atividades na costa oriental conduziu esses comerciantes a criarem ali novas cidades e a manterem relações com a sociedade no meio das quais eram instalados. Junto disso, houve um favorecimento à adesão ao Islã, uma vez que era a religião dos soberanos. Outra teoria, sustentada por alguns historiadores, diz que os povos da costa oriental, falantes do Kiswahili, seriam frutos de uma diáspora árabe que se espalhou ao longo da costa nos últimos 2000 anos. Aqueles que defendem essa teoria dizem que os povos da África Oriental seriam muito diferentes do resto dos povos vizinhos e que seriam muito mais refinados e próximos dos árabes do que o resto da população subsaariana. O raciocínio segundo o qual a África Oriental não poderia ter possuído uma cultura inovadora, nem conhecido um desenvolvimento histórico sem intervenção externa, é, basicamente, propagandista, para não dizer preconceituoso. Fazer uma afirmação como essa é não saber sondar as línguas bantas, os valores da cultura Swahili e tampouco as estruturas socioeconômicas, para determinar se ela tinha raízes africanas. A própria cultura islâmica da costa conserva um profundo rastro da religião tradicional africana, com suas crenças nos espíritos e na possessão dos espíritos, o culto dos ancestrais, a bruxaria e a adivinhação que se encontram nas tradições islâmicas locais, as quais coexistem então com a tradição mais ortodoxa. No século XII, o Swahili não constituía uma comunidade homogênea no plano étnico ou social. No plano étnico, sobre um fundo formado por uma população de língua bantu, acrescentavam-se elementos do interior do continente e do exterior, tais como árabes, persas e indianos, provenientes da costa setentrional do Mar da Arábia e do Oceano Índico. No plano social, havia disparidades, na medida em que existia uma classe dirigente isolada e distinta da massa de homens livres. A estrutura formal da sociedade continuava fundamentada em clãs ou grupos étnicos, mas continha elementos de diferenciação por classes, pois, embora considerados iguais aos outros, os membros da classe dirigente sobressaíam por serem ricos e porque suas funções tradicionais lhes conferiam influência especial. Ao lado da classe dirigente, encontravam-se outros indivíduos que eram ricos, mas não tinham acesso ao poder e à influência atribuída pela tradição, pois sua riqueza se originava do comércio.
Gente comum formava a massa da população Swahili. Além disso, a sociedade Swahili, no início do século XII, também incluía escravos, cuja existência é possível supor pela leitura dos autores árabes que descreveram sua exportação. Mas seu papel dentro da sociedade não é claro. Pode ser que fossem exclusivamente objeto de um comércio interregional. Agora vamos falar sobre a economia e as relações comerciais. A civilização Swahili baseava-se em 3 atividades econômicas principais: a agricultura, a pesca marítima e o comércio. A agricultura, atividade da maior parte do povo, ao lado da pesca e da coleta de frutos do mar, constituíam as fontes de subsistência da população. Citações árabes mencionam uma atividade pesqueira em grande escala. Essas citações árabes mencionam a venda de pérolas, conchas, carapaças de tartaruga marinha, âmbar, assim como a de peixes. Essa atividade pesqueira em grande escala fez com que houvessem melhorias e avanços nas embarcações e na navegação em geral na costa oriental da África. Os produtos mais exportados eram o marfim e o ouro, assim como escravos, presas de rinoceronte, âmbar cinzento, pérolas, conchas e, nas regiões setentrionais, peles de leopardo. Como moeda de troca, os suahilis faziam uso dos cauris, que eram pequenas conchas encontradas nas praias da África Oriental. Em seguida, passaram a fazer uso das contas de vidro, e depois disso, das porcelanas chinesas, que adquiriam através do comércio pelo Mar Índico. Nas regiões de comércio mais intenso, eram fabricadas e usadas moedas de bronze e de prata, como em Kilwa, porém moedas de ouro não eram adotadas, provavelmente porque o ouro era muito abundante na região e o ouro já era usado como mercadoria. Agora falando sobre arquitetura, outra consequência da chegada do Islã, além do surgimento de mesquitas, foi o desenvolvimento das construções em pedra. Das casas construídas com blocos de corais com argila vermelha, passaram para os blocos de pedra e argamassa, para a construção de templos e mesquitas, e posteriormente de casas, porém inicialmente somente nas grandes cidades, como Kilwa. Voltemos agora para o debate sobre a origem da civilização Swahili. Existem 2 teorias sobre a origem da civilização presente na costa da África Oriental. A primeira, cheia de preconceitos, afirma que é obra de persas e árabes, unicamente, excluindo os africanos, afirmando que eles constituíram a base para tudo que ali havia, uma vez que sua cultura era superior e os africanos eram passivos e teriam assimilado os árabes e os persas. Teoria de J. Strands, no final do século XIX. A segunda ainda é objeto de estudos complementares, mas já está mais próxima do ponto de vista de historiadores africanos. Baseia-se na hipótese de uma participação ativa e dirigente dos africanos em sua própria história. Afirma, fundamentando-se em pesquisas sérias e objetivas, que as dinastias dos principados urbanos são de origem incontestavelmente africana. Irei agora falar sobre as estruturas do poder presentes na sociedade Swahili e como ela era transmitida. Falmer. Membros do Ngudu de uma mesma geração passavam o poder entre si até o último membro de uma mesma geração, passando assim então para a próxima geração. O poder se concentrava em uma só família e só podia se tornar um Falmer um Ngudu que chegava à maioridade, que nesse caso seria se casando. O cargo era passado de irmão para irmão até que o último se tornasse um Falmer. Daí era passado para a próxima geração, e o ciclo se repetia. Só homens desempenhavam o poder. Mulheres o passavam para seus maridos. Sultão. Com a difusão do Islã, vários elementos da cultura foram assimilados, como é o caso do sultanato. Os sultões adquiriam o poder geralmente ao casar-se com as filhas de chefes de clãs africanos. As principais cidades suahilis eram Marca, Brava, Malindi, Mombasa, Pangani, Unguja, que hoje em dia é o Zanzibar, e Kilwa. Antes de encerrar, uma curiosidade. No filme O Rei Leão, a frase Hakuna Matata vem do Swahili e significa sem problema. Então tá aí para quem não sabia. E isso é tudo que tenho para falar sobre a civilização Swahili pré-período colonial. Aqui estão as fontes bibliográficas e alguns recursos que usei para fazer este vídeo. Muita coisa acabou ficando de fora, mas acredito que deu para construir em sua cabeça a ideia do que foi essa civilização e a sua importância.
Obrigado por assistir.